Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Marco Antônio comenta a situação estarrecedora no Brasil. Veja o vídeo. Nesse ano de primeiro ano, né, do mandato do Lula, a gente tem o quê? A gente tem a consolidação de tudo que, inclusive, eu falava, o Fabio, o Serrão, todo mundo falava, né? O processo de erosão institucional do Brasil nas mãos da extrema esquerda. Só que ele não vem com esse nome chamativo, porque você não vai ver isso na Veja, você não vai ver isso na Globo, você não vai ver isso na CNN. A gente fala isso, mas o resto finge uma espécie de normalidade. Essas pessoas que transitam lá em Brasília, nos gabinetes, as chamadas aí autoridades, elas têm mais do que nunca um desejo por controle absoluto do cidadão, do que eles acham que são os rumos do Brasil, os rumos do país. Então, o mais tenebroso de tudo isso não são pessoas normais, são sádicos, são censores, são pessoas que têm o interesse escuso de tirar proveito próprio de situações que eles consideram situações totalmente distantes da realidade deles. Então, por exemplo, o 8 de janeiro. Eu gosto de me colocar muito no lugar de um esquerdista. Como que eu faria se eu fosse um esquerdista pensando? Falaria, a gente teve a oportunidade de usar os manifestantes do 8 de janeiro como um exemplo para sufocar mobilização popular. Isso é ótimo, porque o Alexandre de Moraes, com o processo de caça com C cedilha aos conservadores, ele tem feito isso eficazmente. E hoje, por mais que a minha leitura jurídica seja diferente, eu não acredito que exista uma leitura jurídica de qualquer pessoa que está lá em Brasília. Existe uma manipulação jurídica e judicial do que está acontecendo. Então eles usam todo o nosso arcabouço normativo contra o povo, contra o cidadão, que não se adequa aos interesses deles. E eles devem olhar para isso só como dano colateral. Porque na cabeça de todo revolucionário, ou de todo cara que tem tara por controle, o que são 1.500 pessoas, 3, 4, 5, 6, 10 jornalistas? O que significa isso? Um órgão de comunicação? Me colocando no lugar de um esquerdista radical, né? Não é nada. É até pouco perto do que eles podem fazer. E aí que entra uma interrogação gigantesca, que na verdade a gente sabe muito bem, a Fabi e o Serrão falaram, sobre qual vai ser o comportamento do Paulo Gustavo Gone Branco. Uma pessoa que sabe como o jogo funciona. Ele foi sócio do Gilmar Mendes e tem laços e vínculos com o Gilmar Mendes. E é o Gilmar Mendes hoje que puxa as cordinhas ali. Master of Puppets. Ele é o cara que está por detrás da inteligência e da malícia que rege o Supremo Tribunal Federal. Para mim, tem grandes nomes no Supremo Tribunal Federal que tem uma espécie de tara por necrofilia. Necrofilia por quê, Marco? Porque a Constituição já foi assassinada faz tempo. E eles pegam o cadáver da Constituição e vulneram. Todos os dias. É o cadáver lá, sendo violentado. Eu já chamei de serial killer da Constituição, mas não adianta, né? Morte é uma só. Você já jogou a Constituição no ralo, já matou, já botou fogo, violentou. E o que a gente tem? O que a gente está olhando? A gente está olhando para um comunista auto-intitulado, Lula tirando sarro e falando a verdade para todos os brasileiros que estavam naquela conferência, para aquele congresso, e para todo mundo que viu o vídeo dele que viralizou. E você tem um amigo íntimo do Gilmar Mendes como PGR. Agora, como será o processo de caça? Essa é a pergunta que fica.
Que nomes eles colocarão nas planilhas? Marco, onde que estão essas planilhas? Eles são servidores públicos. Será que você, a Fabi e o Serrão não têm acesso aos autos? Primeiro que tem inquérito do fim do mundo que ninguém consegue ter acesso a nada. Tem gente que está no inquérito que não tem acesso e não sabe quem mais está. Tem isso. Segundo, que as maiores decisões, as mais importantes para esse controle e para essa caça e perseguição que eles promovem, são tomadas nos jantares, nos almoços, são tomadas em churrascadas. O próprio Lula falou sobre a churrascada de final de ano. Uma para os ministros, outra para os empresários e outra para os ministros do Supremo. Então, uma é o gabinete de ministros dele, gigantesco, que os petistas idiotas, né, estão pagando também, junto com todo mundo. E outra é para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E é lá que eles decidem isso. Pô, quem que tá incomodando mais? Quem que a gente vai pendurar no poste, de ponta cabeça? Arrancar os braços, botar fogo e deixar muito claro para as pessoas que no Brasil não tem censura. Não existe censura. Existe combate à desinformação. No Brasil não tem censura. Existe combate ao discurso de ódio. No Brasil não tem censura. Existe um comando de caça aos conservadores só. É isso. É isso que a gente vai ouvir ao longo do ano que vem. E a própria Fabi Barroso colocou muito bem isso. E é isso que me deixa mais assim, eu me sinto provocado pelo seguinte: a direita agora, ela tem que começar a pautar, a estabelecer pautas. É muito difícil quando você tem uma comunicação no Brasil totalmente assimétrica e o processo de lavagem cerebral acontecendo diariamente por meio desses canais. Por mais que a audiência deles esteja baixa, você tem muita gente repetindo que escuta a atriz da Globo falar, o William Bonner falar e companhia. E assim vai. Mas o desafio da direita e da oposição e dos conservadores é começar a se unir de maneira inteligente e articulada em torno de pautas que vão, pelo menos, empurrar o sistema num sentido de reorganização, reconfiguração. Para mim, tudo que eu tô falando tem a ver com abuso de poder e de autoridade. Descarado. Ministro do Supremo fazendo churrascada com o Lula é uma piada de mau gosto. É um cuspe na cara de todo cidadão brasileiro. Não existe... Aí você fala, Marco, mas de acordo com o Código Penal, de acordo com o Código de Ética da Magistratura... Irmão, esquece. Ah, mas eu protocolei uma petição na PGR, tá certo o gesto? Tá certo o gesto. O gesto tá certo. Mais gestos assim devem ser realizados. Mas a solução ela vai passar por pressão popular com Senado e com Câmara dos Deputados, para ter uma CPI do abuso de autoridade, para ter abertura de processo de impeachment. E eu vejo um pouco preocupado como vai ser o começo do ano que vem. Por quê? Porque isso tem que estar na pauta de todos os candidatos à vereança e à prefeitura. Qualquer pessoa que se dispõe a ser vereador tem que estar conosco nesta pauta. A gente não pode mais brincar de tecnocracia jurídica. Haha, peguei você! Agora o Alexandre vai responder por todos os crimes que ele cometeu. Acabei de falar que o cara tá... É necrofilia constitucional. O cara tá pegando o cadáver da Constituição e violentando sistematicamente. Ele, Gilmar Mendes, Barroso. Agora vai vir o Dino. Vai fazer a mesma coisa. O único caminho para a gente restabelecer um mínimo de decência e de moralidade, e eu repito isso com alguma frequência, tem a ver com a CPI do abuso de autoridade. E vozes ao redor de todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, elas vão ter que repetir a mesma coisa. É um discurso em uníssono. É um coro que a gente vai ter que colocar todo mundo para cantar junto.
Senão é muito fácil cair no enrolando lero de tecnocratas. O enrolando lero de tecnocratas confunde muita gente. E ninguém tem paciência para enrolando lero. A questão é simples, como a luz do dia. A gente tem aí abuso de poder sistemático. Sistemático. Está configurado. Foram mais... Quantas ilicitudes Gilmar Mendes Barroso e Alexandre de Moraes já cometeram? Então a gente tem que pegar esses milhares de ilicitudes já cometidas por eles, já comprovadas categórica e efusivamente, e fazer isso se tornar pauta na boca de vereador e prefeito. Eu sinto falta de ouvir governador fingindo que o Brasil não vive uma supremocracia. Estado de normalidade institucional. Eu consegui negociar com o governo federal o meu pedacinho de grana que eu vou receber da União, e eu não quero treta com o ministro do Supremo, porque eles podem me incomodar em algum momento. Então é nesse ponto que eu acho que é um convite para todos. Vamos colocar as pautas nacionais no processo eleitoral do ano que vem, inteiro, desde janeiro. Nossa obrigação é mostrar que não vivemos um estado de normalidade das coisas. Vivemos um estado de anormalidade institucional, de aberração institucional. Porque comunista no Supremo, para mim, tem o mesmo efeito deletério e nefasto que um nazista. Eu sinto nojo de ter um comunista no Supremo Tribunal Federal. E o poder que esse cara vai usar contra as pessoas ainda não sabemos. Mas a gente colocou um assassino em série da Constituição Federal como ministro do Supremo. Ele vai seguir a mesma toada que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Barroso, e ele vai ser mais um desses abusadores em série da Constituição Federal. A gente tem que se unir e se articular em torno de pautas únicas. Senão vai ser 7-1 todos os dias de novo. Acabou de ser aprovada uma reforma socialista tributária. A gente tem que olhar para tudo que está acontecendo. Mas uma dessas pautas é prioritária. Eu acho que fica fácil a gente descobrir qual delas é a pauta prioritária. Pavinato desabafa após reação do STF contra ele. Veja o vídeo. E mesmo que essas prisões fossem ilegais pelo fato de não terem os requisitos no momento da prisão que permitiam tal prisão, a lei brasileira manda que de 90 em 90 dias o juiz ele reexamine e diga se é o fato, se é a situação de continuar ou não com a prisão preventiva, mas isso não foi feito, mesmo diante da insistência dos advogados dos presos. Até que morre o Clezão no dia 20 de novembro. E ninguém contava com a morte dele, a despeito do fato de que a médica, no caso do Sistema Único de Saúde, disse: esta prisão preventiva vai levar este preso à morte. E esta morte de Clezão fez um ministro do STF que não deixou de falar um dia sequer, desde as eleições de 2022, a ficar em um silêncio que já dura longos 26 dias. Nenhuma palavra se ouviu mais dele ao longo de 26 dias. Uma família perdeu um pai, uma esposa perdeu o marido, 2 filhas perderam o pai. Uma família perdeu o sustento, perdeu o esteio. E perdeu o esteio por quê? Porque um juiz se negou a fazer aquilo que a lei lhe obriga a fazer. Lhe obriga uma vez? Não, lhe obriga de 32 maneiras diversas a fazer. E eis que um advogado se propõe a pedir justiça para essas 3 mulheres. Essas 3 mulheres que, imaginei eu, serão agora acolhidas nesse governo que diz que o misógino foi embora. Mas este advogado propõe uma medida constitucionalmente cabível, criminalmente cabível, e este advogado passa a ser atacado por aqueles que dizem ser correligionários de direita do morto, da família do morto e de todos os outros presos. E este advogado passa a ser mais perseguido do que já esteve, porque este advogado também é jornalista, e eu falo de mim mesmo.
sem querer parecer o Sérgio Moro, mas eu falo de mim. E este advogado, que já perdeu um emprego, e não importa por quê, eu já perdi casa quando eu me declarei homossexual, já perdi trabalho quando eu me declarei homossexual, numa época em que ninguém se declarava, eu não estou ligando para isso. E este advogado, que também é jornalista, que no caso sou eu, passa a ser atacado pelos influenciadores das famílias das vítimas e das próprias vítimas. E, na data de hoje, recebe mais um duro golpe a pedido dos donos do poder, em especial porque um dos integrantes do Executivo passou ao Poder Judiciário como ministro do STF. E este integrante do Poder Executivo que passou agora ao STF mandou com que a Advocacia Geral da União processasse este advogado, que também é jornalista, porque confrontou uma autoridade. Ora, a Constituição ela garante ao cidadão o direito de contestar, de confrontar, e o direito de peticionar contra abusos e ameaças ao seu direito, mas o Estado brasileiro atual é que está usando a petição para abusar do seu poder contra o cidadão. Não há previsão na Constituição que diga que o Estado tem direito de petição contra o cidadão, porque o cidadão não tem poder para abusar contra o Estado. Mas isso se tornou uma tônica, e isso é uma tônica de Estado fascista. E o que eu passei na data de hoje? Isso eu ainda não sei como dizer, isso eu ainda não sei como expressar. Estou aqui há quase 50 minutos fazendo todo esse arcabouço teórico para que vocês entendam que nós estamos num Estado fascista, no qual um jornalista não pode criticar, um cidadão não pode contestar, o jornalismo investigativo não pode investigar e publicar, um entrevistador não pode mais entrevistar, e alguém que, mesmo com as ditas prerrogativas do advogado, porque se acabar papel higiênico na minha casa, eu vou limpar a bunda com essas prerrogativas, mesmo com as garantias dadas à liberdade de imprensa, porque eu também sou jornalista, mesmo assim, o que eu ouvi no dia de hoje, antes de vir para cá e antes de fazer aquele post no Twitter, me agoniou muito. Mesmo com isso, nada impede que os Mussolinis que lotam Brasília me coloquem, me intimidem, tirem o meu sustento, tirem a minha paz, tirem a minha liberdade, de maneira que o golpe que eu recebi hoje me doeu demais. E eu não sei qual vai ser, eu vou continuar nessas ações, é claro, mas eu não sei quanto tempo mais eu aguento ser a voz da crítica do direito, porque eu também cansei desta coisa de direita e esquerda, vendo a direita pura brasileira. Vão pro inferno vocês, vão pro quinto dos infernos, vocês da direita pura, vocês pro quinto dos infernos, a esquerda democrática pro quinto dos infernos, vocês também. Porque nesse momento eu faço questão de dizer, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou direto. Outra notícia já na tela. Vaza encontro entre Lula e ministros do STF na casa de Barroso. O presidente Lula agendou um jantar com os ministros do Supremo Tribunal Federal para a próxima terça-feira. O evento, que tem como objetivo fortalecer laços e discutir assuntos de interesse mútuo, será realizado na casa do atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Neste encontro, espera-se que sejam abordadas as dinâmicas de interação entre o STF e o Congresso Nacional, bem como questões pertinentes ao governo que estão sob análise do Judiciário. Entre os tópicos de relevância estão decisões que podem influenciar as finanças governamentais, como a revisão da vida toda e ajustes do FGTS baseados na taxa de poupança. Flávio Dino, o recém-nomeado ministro da Justiça e futuro integrante do STF em fevereiro, também foi convidado para o jantar. André Mendonça e Nunes Marques, ministros nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, constam na lista de convidados. Fontes próximas ao evento indicam que não houve objeções por parte de nenhum dos ministros quanto à participação no jantar. Outra notícia já na tela. Urgente. Por envolvimento com o crime, deputada é alvo da PF e é afastada do cargo.
Nesta segunda-feira, agentes da Polícia Federal fazem uma operação para investigar a participação da deputada estadual fluminense Lucinha e uma assessora em milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. A Operação Batismo, que está sendo realizada em conjunto com o Ministério Público do Rio, cumpre 8 mandatos de busca e apreensão nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz e Inhoiaíba, na Zona Oeste, além do gabinete da parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. A Justiça também determinou o afastamento imediato da deputada de suas funções políticas e proibiu de frequentar o prédio da Alerj no centro da cidade. As investigações mostram, segundo a PF, que a deputada e sua assessora faziam articulação política em benefício dos milicianos em órgãos públicos. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.